Tudo isso você acompanha ao vivo, como sempre, aqui na TV Justiça, direto do plenário. Vamos nos assentar, por favor. Boa tarde a todos. Declaro aberta essa sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 34ª sessão ordinária, realizada em 23 de novembro de 2016. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teoriza Vasque, Roberto Barroso e Edson Fachin. Ausente justificadamente o ministro Celso de Mello. Vice-procurador-geral da República, Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário iniciou o julgamento de vários processos, dentre os quais uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, observação ou retificação a fazer na ata. Não havendo, declaro aprovada. Senhores ministros, ao final da sessão de ontem, nós indicamos que iniciaríamos a sessão de hoje com a leitura dos votos da ação civil originária 1044 e da ação direta de inconstitucionalidade por omissão 25. Como houve uma extensão da sessão do TSE e o ministro-presidente daquele tribunal ainda não chegou, eu então vou dar sequência a fazer o pregão de outros processos para otimizarmos a pauta e assim que o ministro Gilmar estiver presente, então passaremos aos votos destes processos. Sou relatora de duas ações diretas de inconstitucionalidade, a 2.200 e a 2.288. Vou chamá-las em conjunto porque o objeto é o mesmo. E na ação direta de inconstitucionalidade 2.200, procedente do Distrito Federal, autor é o Partido Comunista do Brasil, interessado o presidente da República, e esta ação trata do questionamento sobre a constitucionalidade do artigo 19 da medida provisória 1950-62 de 2000, na parte em que revoga os parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da Lei 8.542, de 23 de dezembro de 92. A ação direta de inconstitucionalidade 2.288 autora a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte Aquaviário, Aéreo, na pesca e nos portos, e também se tem o questionamento da validade constitucional do mesmo artigo 19 da medida provisória 1950-66, na qual se revoga os parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da Lei 85/42. Por isso eu farei a leitura de um relatório, basicamente, e do voto, que é basicamente também a mesma coisa. Na norma em questão se estabelece, naquela medida provisória que dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real, a revogação dos parágrafos 1º e 2º do artigo 947 do Código Civil, os parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da Lei 8.542, que é o objeto desta ação, e o artigo 14 da Lei 81/77. Nos dispositivos questionados se tem no parágrafo 1º e no 2º do artigo 1º da Lei 85/42 de 92, aspas, a Política Nacional de Salários, respeitado o princípio da irredutibilidade, tem por fundamento a livre negociação coletiva e reger-se-á pelas normas estabelecidas nesta lei. Parágrafo 1º, as cláusulas de acordos, convenções ou contratos coletivos de trabalho integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser reduzidos ou suprimidos por posterior acordo, convenção ou contrato coletivo de trabalho.
E o parágrafo 2º, igualmente questionado, as condições de trabalho, bem como as cláusulas salariais, inclusive os aumentos reais, ganhos de produtividade do trabalho e pisos salariais, proporcionais à extensão e à complexidade do trabalho, serão fixados em contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho, laudo arbitral ou sentença normativa, observados, dentre outros fatores, a produtividade e a lucratividade do setor ou da empresa. Após sucessivas reedições, essa medida provisória foi convertida na Lei 10.192, de 2001, que repetiu em seu artigo 18 o conteúdo do dispositivo impugnado. O que se sustenta é que a norma teria contrariado o artigo 5º, inciso 37, artigo 7, incisos 6 e 26, e o artigo 62 da Constituição do Brasil. As medidas provisórias teriam sido editadas sem a excepcionalidade exigida pelo artigo 62, a autora alega ainda que a revogação das normas postas teriam, aspas, excluído dos trabalhadores direitos adquiridos em pactos coletivos, porque as tratativas ao término de vigência de cada norma coletiva iniciar-se-iam sob ameaça da não renovação do conjunto de vantagens firmados na norma a expirar, fecho aspas. Pediu-se a declaração de inconstitucionalidade do artigo 19 da medida provisória 1950, atual artigo 18 da Lei 10.192, na parte exatamente em que se revogaram os parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da Lei 8542 de 92. Em 2 de maio de 2000, o ministro Otávio Galotti, relator, julgou prejudicado o requerimento da medida cautelar, porque tinha sido indeferido o requerimento formulado na ação direta de inconstitucionalidade 2081, rigorosamente idêntica à presente, foram prestadas informações e, no mérito, o presidente da República informou que não estaria prejudicada essa ação pela conversão da medida provisória e o não cabimento desta ação, porque a lei não teve por objetivo regulamentar disposições constitucionais, mas regular a política nacional de salários. O autor aditou a petição inicial, juntando as medidas provisórias, como determinado pelo ministro Otávio Galotti. O advogado-geral da União manifestou-se pela constitucionalidade da lei. Passou-se à relatoria a ministra Helen Grace, que deferiu o pedido de aditamento formulado pelo autor, e o procurador-geral opinou pela improcedência desta ação, porque a revogação operada pelo dispositivo legal questionado não retirou das convenções e dos acordos coletivos, aspas, a característica de fontes do direito do trabalho, porque diversos outros diplomas legislativos, inclusive a própria Constituição, garantem sua subsistência, e este é o relatório. Passo ao voto. O vice-procurador-geral atuou nesta ação declaratória 2.200 como advogado-geral da União. Nestas ações diretas, a primeira, ajuizada, como eu disse, pelo Partido Comunista do Brasil, e a segunda, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes, Aquaviário e Aéreo na pesca e nos portos, o questionamento é da validade do artigo 19, convertida na Lei 10.192, na qual se repetiu, no artigo 8º, o conteúdo do dispositivo impugnado. O que se põe em questão, como acentuado no relatório, é apenas a parte do dispositivo contendo a determinação de revogação dos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da Lei 8.542. Sustenta-se que a parte da norma impugnada contrariaria o artigo 5º, inciso 37, artigo 7, incisos 6 e 26 e 62 da Constituição brasileira. Argumenta inexistir excepcionalidade na matéria, que justificaria a veiculação por medida provisória e ainda a exclusão dos direitos dos trabalhadores alegadamente adquiridos em acordos coletivos.
Na ação direta 2200, o autor não demonstra como a revogação dos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º teria afrontado o artigo 5º, inciso 37 da Constituição, o que é exigido pelo artigo 3º da Lei 98/68. Este Supremo consolidou o entendimento segundo o qual não se há de conhecer de ações diretas de inconstitucionalidade que não apresentem argumentação específica e fundamentação com a objetividade sobre o questionamento formulado, que foi o que aqui se deu. Em 22/11/2006, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3.410, o plenário deste Supremo, acompanhando o voto do ministro relator Joaquim Barbosa, não conheceu da ação em relação a normas que nela impugnadas não traziam argumentação nem fundamentação específica. No mesmo sentido, da relatoria do ministro Celso de Mello, a ação direta de inconstitucionalidade 514. Cito ainda outros precedentes, a ação direta 1818, relatado pelo ministro 1811, relatado pelo ministro Nery da Silveira, 259, relatado pelo ministro Moreira Alves, 1708, relatada pelo ministro Marco Aurélio, entre outros. Assim, não há como se conhecer da menção feita ao dispositivo constitucional paradigmático na parte específica do 62 pela carência de argumentos e desenvolvimento de qualquer argumentação específica do autor quanto ao ponto. Também não há como se analisar eventual ausência de excepcionalidade da medida provisória, porque, como assentado pelo ministro Carlos Brito, por exemplo, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 1721, houve a conversão da medida provisória, o que prejudica o debate sobre o atendimento dos pressupostos de admissibilidade dessa espécime de ato de ordem legislativa, porque, como tudo mais que foi parte no processo legislativo, o Congresso Nacional deu a última palavra, seja para dizer quando uma proposta de ato legislativo se faz oportuna ou conveniente, seja para dizer quando o conteúdo de tal proposta atende aos interesses e valores da sociedade. A conversão de medida provisória em lei significa a absorção do seu conteúdo, o conteúdo daquela específica medida provisória que, segundo o Congresso Nacional, dotou-se de mérito suficiente para se tornar conteúdo de uma nova lei. Fecho aspas, isto foi julgado no plenário em 29 de junho de 2007. E, no mesmo sentido, são precedentes, por exemplo, a ação direta 1417, relatada pelo ministro Otávio Galotti, e a 1976, relatada pelo ministro Joaquim Barbosa. Quanto à alegação de descumprimento dos incisos 6 e 26 do artigo 7º da Constituição, a questão posta há de ser analisada, em minha compreensão, nesta ação direta, sobre a constitucionalidade pela qual se revogaram os parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da Lei 8.542, como matéria que não é nova neste Supremo. Essa matéria já foi objeto de outras 5 ações diretas de inconstitucionalidade. Cito, ação direta de inconstitucionalidade 1311, a qual o ministro Marco Aurélio negou seguimento pelo não aditamento da inicial. Ação direta de inconstitucionalidade 1849, cuja medida cautelar deferida pelo ministro Marco Aurélio foi cassada pelo não aditamento da inicial, tendo sido a ação julgada prejudicada por este plenário. Ação direta de inconstitucionalidade 2200 e 2208, essas de minha relatoria, e a ação direta 2081, cuja medida liminar foi indeferida pelo plenário deste Supremo e, na sequência, a ação foi julgada prejudicada também por ausência de aditamento da inicial. Em 21 de outubro de 99, no julgamento da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 2081, relatada pelo então ministro Otávio Galotti, este plenário decidiu cautelar indeferida ante o caráter infraconstitucional da controvérsia sugerida pela impugnação de medida provisória que se limita a revogar normas de legislação ordinária, insuficiente da relevância de fundamentação jurídica do pedido. E ainda naquela sentada, o ministro Otávio Galotti observou:
procura a autora reacender, sob a ótica da Constituição, a tormentosa controvérsia acerca da permanência ou não, após exaurido o prazo de urgência de norma coletiva, das vantagens de que hajam chegado a usufruir antigos empregados por ela abrangidos. Discussão pacificada desde 1 de março de 88 na Justiça do Trabalho, pela edição da súmula 277 do TST. Independentemente do partido que se pretenda tomar nesse velho debate, afirma ainda o ministro Otávio Galotti, paira inquestionável a natureza infraconstitucional da questão posta na presente ação, dirigida a uma norma que se limita a revogar 2 outras de lei ordinária. Ou sobrevivem, em face da Constituição, integradas ao contrato de trabalho, os benefícios conferidos pelo acordo coletivo, e, nesse caso, desnecessária seria a previsão de hierarquia ordinária que se pretende preservar, ou decorrem elas da lei, e não diretamente da Constituição, sem haver razão plausível a impedir a revogação da norma ordinária. Nada há, por outro lado, a justificar a assertiva de que adquirem foro constitucional as normas legais que estendem a eficácia das de nível constitucional, fecho aspas. Para se concluir na linha do defendido pelo ministro Otávio Galotti, o ministro Celso de Mello ressaltou naquela sentada que, aspas, a revogação de lei, em princípio, qualifica-se como ato de caráter discricionário, sujeito a um juízo essencialmente político, o que patenteia a natureza infraconstitucional da questão. Apesar da importância do debate sobre eventual inconstitucionalidade advinda da revogação de dispositivos legais infraconstitucionais, que garantiriam a aplicabilidade e eficácia de normas constitucionais, porque o vazio daí decorrente poderia frustrar a aplicação da Constituição, o ministro Celso de Mello, acompanhado pelo ministro Sepúlveda Pertence, afirmou que este não era o caso daqueles autos, ADIM 2081, porque a matéria não demandaria a aprovação de norma infraconstitucional para ter eficácia. No ponto, parece válido colacionar a manifestação apresentada, neste caso, pela Advocacia Geral da União, retomando as informações que foram também apresentadas na ação direta que eu também apregoei, a ação direta de constitucionalidade 2288. Aspas. Somente seria possível afirmar a inconstitucionalidade da norma revogadora se cumulativamente a norma constitucional invocada como parâmetro de controle de constitucionalidade carecesse de eficácia plena. B. A norma revogada efetivamente consubstanciasse regulamentação da norma constitucional invocada. C. A revogação implicasse a eliminação total de regulamentação constitucional de modo a comprometer, em absoluto, a sua mínima eficácia, o que inocorreria se com a revogação passasse a operar disciplina diversa ou se a revogação fosse acompanhada da adoção de disciplina distinta da matéria, em verdadeira substituição ou alteração da conformação do Instituto. Ou ainda, a norma revogada oferecesse a exata, específica e exclusiva disciplina reclamada pelo texto constitucional, o que implicaria que a nova disciplina da matéria seria contrária ao texto constitucional, fecho aspas. Não procede, portanto, o argumento segundo o qual teriam sido excluídos direitos dos trabalhadores adquiridos em pactos coletivos, no caso agora examinado. Independente da existência de lei ordinária, permanecem rígidas no ordenamento jurídico brasileiro as normas constitucionais assecuratórias do direito à irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo, inciso 6 do artigo 7º da Constituição da República, e o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, inciso 26 do artigo 7º da Constituição, como instrumentos válidos e plenamente eficazes para a criação de obrigação entre as partes contratantes. Também diferente do sugerido pelo autor, as normas postas nos incisos 6 e 26 e 36 do artigo 7º da Constituição da República não são normas de eficácia limitada, cuja aplicação efetiva e positiva dependeria da atividade de órgãos governamentais, especialmente do Legislativo Ordinário, tal como se tem, por exemplo, na lição expressa de José Afonso da Silva, na obra Aplicabilidade das Normas Constitucionais, na edição de 1998, a páginas 225.
São normas que fixam princípios norteadores das relações empregatícias e, nessa condição, vinculam a um só tempo os empregadores, os empregados, os órgãos de representação coletiva e, mais que tudo, o próprio legislador nacional, que poderá atuar com vista a aprimorar as garantias e os institutos nela reconhecidos. Nada mais que isso. Nessa medida, a revogação das normas dos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da Lei 85/42 não causa ruptura do princípio da irredutibilidade dos salários dos trabalhadores, nem impede que eventuais reduções possam ser objeto de convenção ou acordo coletivo, artigo 7º, inciso 6 da Constituição da República. Tampouco diminui a importância das convenções e acordos coletivos de trabalho como fonte autônoma do direito do trabalho, artigo 7º, inciso 26 da Constituição, nos termos do artigo 611, caput, parágrafo 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho e caput do artigo 1º da Lei 85/42 de 92. Do estudo da inicial, é possível afirmar que a principal razão do questionamento apresentado decorre da revogação do que o autor denominou, aspas, anteparo natural às pressões negociais patronais, excluindo os trabalhadores de direitos em pactos coletivos, fecho aspas. Como afirmado na manifestação da Advocacia Geral da União, aquele entendimento resulta da, aspas, presunção de que seria exigida pela Constituição Federal a ultratividade das convenções e acordos coletivos, isto é, sua aplicação para além do seu prazo de vigência até que viesse a ser revogada por instrumento congênere, fecho aspas. Há de se registrar, no entanto, que essa presunção não tem sequer uniformidade na doutrina e na jurisprudência, como esclarece, por exemplo, Maurício Godinho Delgado, e faço a transcrição apenas de uma passagem da obra do Maurício Godinho. Importante debate do tema é de que relação há, do ponto de vista temporal, entre as regras de acordos coletivos e convenções coletivas com os contratos de trabalho. Eles aderem permanentemente ao contrato empregatício ou não? Três posições interpretativas principais há a esse respeito. A primeira, aderência restrita, sustenta que os dispositivos de tais diplomas ingressam para sempre nos contratos individuais, não mais podendo deles ser suprimido. Na verdade, seus efeitos seriam aqueles inerentes às cláusulas contratuais que se submetem à regra do artigo 468 da CLT. Tal vertente já foi prestigiada no direito do país, quando não se reconhecia a negociação coletiva o poder de criar efetivas normas jurídicas. A partir da Carta de 1988, que pioneiramente, se considerada a tradição dos 50 anos anteriores, impulsionou a negociação coletiva no Brasil, reconhecendo seu real caráter de fonte criativa de normas e não simples cláusulas, a antiga posição perdeu densidade e prestígio jurídicos. Em polo oposto à antiga vertente, situa-se a posição interpretativa que considera que os dispositivos dos diplomas negociados vigoram no prazo assinado a tais diplomas, não aderindo indefinidamente a eles, aderência limitada pelo prazo. Aplicar-se-ia aqui o mesmo critério do enunciado 277 do TST, embora este se dirija à sentença normativa, como se sabe. Tal vertente tem tido prestígio significativo na jurisprudência dos últimos anos. Entre as duas vertentes interpretativas, há que defende a aderência limitada, por revogação. É a posição tecnicamente mais correta e doutrinariamente mais sábia, embora não seja, reconheça-se, a mais prestigiada na jurisprudência. Para essa posição intermediária, os dispositivos dos diplomas negociados vigorariam até que novo diploma negocial os revogasse. É óbvio que a revogação consumar-se-ia não apenas de modo expresso, podendo também se passar tacitamente, tal como acontece com qualquer norma jurídica. A revogação tácita ocorreria, por exemplo, em virtude de um novo diploma regular o conjunto da matéria, omitindo preceitos da velha convenção ou acordo coletivo, independentemente de haver efetiva incompatibilidade entre dispositivos novos e antigos. Ocorreria também se despontasse incompatibilidade entre os preceitos confrontados.
Tal posição é tecnicamente mais correta, por se estar tratando de norma jurídica e norma provisória, regra geral, uma excepcionalidade. Doutrinariamente, é também mais sábia, por ser mais harmônica aos objetivos do direito coletivo do trabalho, que são buscar a paz social, aperfeiçoar as condições laborativas e promover a adequação setorial justo-trabalhista. A provisoriedade conspira contra esses objetivos, ao passo que o critério da aderência por revogação instaura natural incentivo à negociação coletiva, fecho aspas, isso está no curso de Direito do Trabalho de Maurício Godinho Delgado, na edição de 2009, a página 150 a 151. É neste sentido que defende a Advocacia Geral da União, também no presente caso, o entendimento que evidencia, segundo a Advocacia Geral da União, aspas, não só que a controvérsia exclusivamente doutrinária e relativa à ultratividade das condições não assume status constitucionais, nem indica uma flagrante contrariedade à Constituição, fecho aspas. Registre-se ainda que os incisos 6 e 26 do artigo 7º da Constituição da República não disciplinam a vigência e eficácia das convenções e dos acordos coletivos de trabalho. A conformação desses institutos é de competência do legislador ordinário, que deverá, à luz das demais normas constitucionais, eleger as políticas legislativas capazes de viabilizar a concretização dos direitos dos trabalhadores. Artigos 1º, inciso 4, 7º e 170, dentre outros, da Constituição do Brasil. Pelo exposto, eu julgo prejudicada, em parte, a ação, na parte que eu disse que já foi alterada pela superveniência da legislação, e improcedente na parte remanescente. É como voto. A mesmíssima matéria, como eu disse, que é questionada, a revogação dos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da Lei 8542, na ação direta 2288, também se tem a manifestação da Advocacia Geral no mesmíssimo sentido, e por isso também nessa eu estou julgando pelos mesmos argumentos improcedente a ação. Colho os votos. Ministro Edson Fachin. Senhora Presidente, eminentes pares. Senhor Presidente, antes de mais nada, se bem depreendido o voto de Vossa Excelência, a premissa da qual parte é que o texto constitucional não demandaria uma densificação infraconstitucional de modo a, eventualmente, fazer, digamos, a ocorrência ou realizar a ocorrência o efeito repristinatório da lei revogada. Se bem entendi... Sim, e principalmente porque, quando, na esteira da jurisprudência do Supremo, eu afirmo que a norma constitucional é autoaplicável, autoexecutável, ela nem dependeria, na verdade, a irredutibilidade e tudo mais, e o valor dos acordos não dependeria nem de norma. E por isso é que veio uma norma, tratou do assunto, a outra norma igualmente, e não há lesão, nem pode haver lesão aos direitos dos trabalhadores por esta norma. Agradeço o esclarecimento e peço desculpa pelos embargos declaratórios atípicos, mas isso apenas elucida que a análise que fiz de ambas dessas ações diretas em constitucionalidade, a 2.200 e a 2.288, e o resultado que cheguei, que vou juntar nos autos, parto de uma premissa, para não dizer idêntica, mas semelhante à de Vossa Excelência, que também tomei o inciso 26º do artigo 7º, que trata do reconhecimento das convenções e acordos coletivos, irmanado com o parágrafo 2º do 114, que deriva a rigor da redação que restou dada a esse dispositivo pela emenda constitucional 45. O parágrafo 2º do 114, tal como já referido no voto de Vossa Excelência, prevê que, recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.
Exatamente. E Vossa Excelência está concluindo, portanto, da aplicabilidade direta e imediata desse dispositivo. No voto que fiz, senhor presidente, também levei em conta que o texto da lei revogada de 92, que é a lei 8.542, previa que as cláusulas dos acordos, convenções ou contratos coletivos de trabalho integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser reduzidos ou suprimidos por posterior acordo, convenção ou contrato coletivo de trabalho. Isso é que resultou revogado pela medida provisória, tal como referido por Vossa Excelência, e que veio a ser convertida na Lei 10.192. No voto, que não vou, obviamente, ler, mas faço uma análise não tão acutíssima quanto Vossa Excelência fez e verticalizada da jurisprudência desta Corte e também a evolução que teve, nomeadamente, o enunciado 277 do Tribunal Superior do Trabalho. Nada obstante, peço vênia para entender que a conclusão, no meu sentir, embora partamos da mesma premissa, parece-me, com todas as vênias, e trago apenas para reflexão, ser diversa, pelo menos no meu sentimento, e leio apenas a conclusão de meu voto, que contém 3 razões que me conduziram, sem embargo, de passar pela discussão que Vossa Excelência passou, da necessidade mesmo ou não de declarar a inconstitucionalidade, eis que a premissa que se reconhece efetivamente da eficácia direta e imediata da Constituição e, portanto, se a Constituição tem eficácia direta e imediata, declarar inconstitucional a lei revogadora, em face da lei revogada, que constitucional era, parece eventualmente carecer de sentido. Todavia, embora parta dessa premissa da eficácia direta e imediata, como disse, 3 razões, e peço vênia, em relação à conclusão, me conduziram à convicção de que ainda faz sentido o pedido de declaração de inconstitucionalidade do artigo em causa, o artigo 18 da Lei 10.192, e são os seguintes. O primeiro argumento que trago como sustentáculo dessa convicção é de que a questão ora posta há quase 40 anos vem recebendo atenção e o crivo desta Suprema Corte, o que poderia ser evidenciado em 3 momentos históricos distintos, pelo menos no modo em que eu pude sistematizar. Final da década de 70, e aqui com especial destaque ao julgamento do agravo regimental em agravo de instrumento 73.169, relator ministro Moreira Alves, publicado o julgamento em 30 de junho de 78, esse é um primeiro momento. Um segundo, final da década de 90, onde emerge o julgamento referido pela eminente relatora na ação direta de constitucionalidade 2081, julgamento publicado em 21 de outubro de 99, relator ministro Otávio Galotti, e, por derradeiro, o final da primeira década do presente século, onde há o julgamento também referido pela eminente relatora, no agravo de instrumento 731952, relator ministro César Peluso, em 18 de dezembro de 2009. No primeiro precedente, ainda sob a égide da Constituição de 67 e da Emenda Constitucional 1 de 69, esta Corte afirmou expressamente a ultratividade da norma coletiva. E tanto no segundo quanto no terceiro momentos que me referi agora precedentemente, já sob a vigência da Constituição 88, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, pelo que auri, foi no sentido de que a questão não alçava estatura constitucional, o que de forma implícita permitiria ou permite concluir que esta Corte teria entendido pela prevalência da interpretação que vinha sendo dada pela justiça especializada. Esse é um primeiro argumento, digamos assim, histórico. O segundo argumento é o de que as normas constitucionais que parametrizam a discussão ora encetada foram sendo densificadas por, digamos, ondas legislativas conformadoras que implicam na compreensão de determinado contexto. Isso significa que a vigência em 92 da lei revogada
e posterior revogação dos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da Lei 8542, que é a Lei de 92, constituem as primeiras interpretações dessa questão, ainda sob a égide da redação original do enunciado 77 do TST, o qual guardava sua forma original pré-Constituição de 88, bem diversa daquela que hoje vigora, inclusive por força da redação mais explícita que ganhou o parágrafo 2º do artigo 114, após a emenda constitucional 45 de 2004. Tudo está a indicar, em meu modo de ver, que conferia-se, portanto, aí por esta via de contexto de interpretação, uma atualização na onda legislativa e interpretativa na hermenêutica para afirmar que a Lei de 92 é, a rigor, mais adequada ao contexto constitucional de 88 do que a Lei de 1995, a que acabo de referir, convertida, aliás, a medida provisória em lei em 2001. E, por fim, o terceiro argumento é o de que trazer à vigência normas que deixam expressamente consignado no ordenamento jurídico positivo e infraconstitucional brasileiro aquilo que, por força suficiente e autônoma de densidade normativa do inciso 26º do artigo 7º e do parágrafo 2º do artigo 114 da Constituição da República Federativa do Brasil, já faz parte do universo normativo pátrio, constitui-se num dever de coerência desta Suprema Corte com a sua missão de guardiã da Constituição. Essas são as três razões pelas quais, sem embargo, de partir da mesma premissa de Vossa Excelência, entendo que, sem embargo, da controvérsia e até mesmo do debate sobre uma eventual utilidade concreta da declaração de inconstitucionalidade, concluo, nada obstante, que se mantém o sentido e alcance do pedido, portanto, peço vênia para julgar procedente ambos os pedidos das presentes ações diretas em constitucionalidade para declarar inconstitucional o artigo 18 da Lei 10.192 de 2001 e pedindo vênia a Vossa Excelência na conclusão, é como o voto. Pois não. Ministro Roberto Barroso. Presidente, eu ouvi agora com atenção a manifestação do ministro Luiz Edson Fachin, mas penso ter compreensão diferente e, portanto, alinhada com a que expôs Vossa Excelência. Eu apenas vou verbalizar brevemente a hipótese tal como eu a vejo, para termos certeza de que estamos trabalhando sobre os mesmos pressupostos. Quer dizer, nós estamos diante de uma lei que revogou uma norma anterior que concedia ultratividade aos acordos coletivos. Portanto, sobrevém ultratividade significando que o acordo, embora tivesse um prazo determinado de vigência, as vantagens ou as regras que ele contivesse prevaleceriam até que sobreviesse um novo acordo coletivo. Portanto, para além do seu prazo de vigência, e até para além do prazo máximo que a CLT prevê, que é de 2 anos. Portanto, a primeira coisa que acho é que essa não é uma questão constitucional. Saber se o acordo coletivo... a jurisprudência exatamente no sentido. Se há ultratividade ou não. Eu verifiquei, no breve estudo que pude fazer, que o TST, por muito tempo, teve o entendimento precisamente no sentido de que as condições decorrentes de sentença normativa ou de acordo coletivo, elas só vigoravam pelo prazo específico do acordo e da convenção, o que me parece intuitivo. É verdade que o TST modificou este entendimento desta súmula e, portanto, deu nova redação à súmula e passou a entender que só é possível modificar ou retirar alguma vantagem concedida em acordo coletivo pela superveniência de um novo acordo coletivo. Para ser sincero e honesto, não sei com base em que provisão legal ou constitucional o TST modificou esse entendimento. E tenho conhecimento de que houve uma ADPF da relatoria do ministro Gilmar, em que este entendimento
Na verdade, os processos ficaram suspensos até que haja uma definição sobre essa matéria. Eu devo dizer, presidente, um pouco na linha do que votei aqui no RE 590-415, que depois, de certa forma, foi replicado numa decisão do eminente ministro Teori Zavascki, que eu tenho especial preferência pelos modelos de negociação coletiva sobre os modelos de imposição normativa interventiva do Estado. A questão de se valorizar como faz e o direito comparado de uma maneira geral e as próprias convenções da OIT que valorizam os acordos coletivos, quer dizer, eu acho que o único cuidado que se deve ter, os cuidados que se devem ter num acordo coletivo é, saber o nível, o grau de representatividade do sindicato, porque o sistema sindical brasileiro é muito ruim. Quer dizer, se tem uma reforma que em algum lugar do futuro próximo o país precisa fazer, é a reforma sindical, porque os sindicatos têm um monopólio na arrecadação da contribuição sindical, baixíssima competitividade, e tudo nessa vida que é monopólio, público ou privado, tem uma tendência natural a funcionar mal. Portanto, o sistema é ruim. Mas, para verificar a rigidez ou não de um acordo coletivo e se ele deve poder sobrepujar a norma legislada, eu acho que a primeira coisa a fazer é verificar se existe mínima representatividade do sindicato. Em segundo lugar, verificar o grau de fundamentalidade material do direito que esteja sendo transigido. E, em terceiro lugar, aferir se há uma razoabilidade substantiva mínima no acordo celebrado. Se essas três premissas forem superadas, eu acho que o acordo coletivo deve sim prevalecer. Quer dizer, a autocomposição dos litígios é melhor do que a intervenção estatal, desde que resguardadas essas cautelas que eu acabo de enunciar. Portanto, presidente, como nós aqui estamos falando em tese, eu acho que se nós dissermos, com todas as vênias da posição do ministro Fachin, que eu vi com todo o interesse, que se o empregador conceder uma vantagem em convenção coletiva, por exemplo, num ciclo de prosperidade, se nós dissermos que, expirado o prazo da negociação ou do acordo coletivo, ele fica obrigado a manter aquela vantagem, na verdade, nós estamos dando um desestímulo a ele. E, portanto, todo mundo vai negociar numa retranca danada, dando o mínimo indispensável sob o risco de se perenizar aquela vantagem. De modo que eu acho que desfavorece o trabalhador a cláusula de ultratividade. Não acho que o beneficia, porque doravante, tal como eu achava na questão do programa de demissão incentivada. Se nós desmoralizássemos o programa de demissão incentivada, permitindo que depois da quitação geral o empregado entrasse com reclamação, nós faríamos com que tornasse-se inteiramente desinteressante para o empregador dar vantagens a maior. No caso concreto que nós julgamos, para obter a demissão, o empregador pagou 80 vezes o salário da funcionária. E depois de embolsar 80 meses de salário, a empregada entra com uma reclamação para cobrar mais uns outros tanto de horas extras ou o que fosse, tendo dado quitação. Ora, o trabalhador individual, quer dizer, nas relações individuais de trabalho, eu acho que a posição do Estado ser protetiva se justifica pela assimetria das posições. Mas, no caso de negociações coletivas, não consigo pensar da mesma forma, porque aí a assimetria se reduz, porque você terá o sindicato patronal e o sindicato dos empregados. De modo que eu acho, presidente, que o acordo coletivo, e caros colegas, ele deve ser prestigiado, e acho que a decisão que o desprestigie é desfavorável aos empregados. E, portanto, por esses fundamentos, presidente, eu estou me alinhando à posição de Vossa Excelência, pedindo todas as vênias ao eminente ministro Luiz Edson Fachin. Vossa Excelência acompanha a presidente na conclusão, mas não no fundamento que Sua Excelência trouxe de que
a outra atividade prevista na lei revogada defluiria diretamente da própria Constituição. A Constituição não fixa isso, aí é a interpretação. É a interpretação. Mas não há nenhuma divergência entre dar essa interpretação no alter dictum. O meu entendimento é que é legítima a revogação da lei anterior. O meu fundamento em nada destoa do exposto pelo ministro Barroso. Ministro Teori. Senhora presidente, eu devo confessar que sempre tive grandes dúvidas a respeito do cabimento de ação direta de inconstitucionalidade atacando lei que revoga outra lei. Porque de duas uma. Só se for emergência obrigatória, ou você não pudesse ter... a lei revogada era inconstitucional, ou a lei revogada é suprida, como parece aqui a premissa de Vossa Excelência, pela própria Constituição. De modo que a lei revogadora não teria, vamos dizer assim, nenhuma ofensa à própria Constituição, a não ser, quem sabe, uma ofensa porque criaria um vazio legislativo que impediria o exercício de um direito, haveria uma inconstitucionalidade por omissão, a revogação de uma norma anterior, apenas nessa hipótese. Mas eu digo isso porque também parto da premissa de que, de alguma forma, a matéria, objeto da lei revogada, está contida na Constituição. Porém, não sei se está contida, não sei se a interpretação que se deve dar à Constituição, especialmente ao parágrafo 2º do artigo 114, seja essa de dizer que há outra atividade necessária nas negociações coletivas. A interpretação que eu dou a esse parágrafo 2º não é nesse sentido. Em primeiro lugar, porque o parágrafo 2º se refere à possibilidade de uma decisão da Justiça do Trabalho de manter ou não manter um regime anterior, previsto numa convenção coletiva. Ela está falando aí de uma faculdade que tem a Justiça do Trabalho no âmbito de dissídio coletivo. Em segundo lugar, no meu entender, ela está se referindo a cláusulas que não têm um caráter temporário. Porque, como disse agora o ministro Barroso, e eu também concordo com isso, se disser que todas as cláusulas de um acordo ou convenção coletiva têm ultratividade necessária, essa ideia ou essa conclusão, ao invés de prestigiar a força desses acordos ou dessas convenções, na verdade opera em sentido oposto, porque limita a possibilidade ou elimina a possibilidade de se estabelecer cláusulas que digam respeito a situações de caráter efêmero ou temporário. Em outras palavras, seria o mesmo que dizer que qualquer cláusula de acordo ou convenção coletiva que previsse uma vantagem, um direito de caráter temporário, em contrapartida a uma situação, obviamente que todas essas cláusulas são sinalagmáticas, a uma situação de caráter temporário, todas essas cláusulas teriam necessariamente a marca da inconstitucionalidade. Eu não posso chegar a essa conclusão. De modo que eu vou acompanhar Vossa Excelência na conclusão, mas penso que isso não significa dizer que haja ultratividade necessária, ou seja, que fica proibido, em acordo com a convenção coletiva, estabelecer cláusulas de vigência temporária. Acho que a própria lei revogadora, nesse caso, é típica. Essa lei revogadora veio no âmbito de um plano econômico. E, ao que tudo indica, ela visou a ajustar as convenções coletivas, então vigentes, que previam cláusulas de correção monetária de salários, etc., a um novo regime salarial e de correção monetária estabelecida no Plano Real.
Eu acho que, ou seja, havia uma cláusula que estabelecia um regime jurídico. E eu não vejo como não se possa, por uma lei posterior, modificar uma cláusula, porque ninguém tem direito adquirido a um regime jurídico. Mudou o regime jurídico que estava previsto na lei e mudou também o regime jurídico que estava no âmbito de acordos e convenções coletivas. Então, eu acho que, compreendido assim, eu não vejo inconstitucionalidade nenhuma na revogação desse preceito normativo que negou outra atividade. E nós vamos à Constituição, e aí vai depender do que se interpretar na Constituição. Nós vamos na Constituição para saber se necessariamente todos os acordos e convenções coletivas têm caráter de ultratividade ou não. Isso, eu acho que isso comporta compreensões que derivarão da interpretação das próprias cláusulas. O que eu não vejo é uma proibição constitucional de se estabelecer cláusulas de convenções ou acordos coletivos de caráter temporário. Não vejo na Constituição essa proibição. Então, com essas considerações, eu acompanho Vossa Excelência na conclusão. Presidente, só uma reflexão em diálogo com o ministro Teori. Por exemplo, imaginando, no ano das Olimpíadas, sei lá, o setor hoteleiro resolve dar uma vantagem especial para os empregados do setor, porque aquele é um ano diferenciado. E aí depois ele ficaria obrigado a manter aquela vantagem fora da situação de incremento da demanda das Olimpíadas? Não veria sentido? A observação de Vossa Excelência é correta, porque às vezes se concede vantagem de caráter temporário em função de uma vantagem, por isso que eu falei que sempre precisa de sinalagmático, em função de uma vantagem que tem para a classe empregadora. Então, para manter a ultratividade, o mínimo que se deve exigir é que se mantenha os mesmos, o equilíbrio, né, que determinou o estabelecimento da cláusula, seja do ponto de vista do trabalhador, seja do ponto de vista do empregador. Senão não faz sentido, não teria sentido, no meu entender, eliminar um prato da balança e manter como consequência necessária e imutável o outro prato. Mas com essas considerações eu acompanho Vossa Excelência, eu não vejo inconstitucionalidade na lei. Ministra Rosa Weber. Senhora Presidente, essa questão que vem agora no bojo das duas ADIs que foram apregoadas, ela é muito mais complexa do que, à primeira vista, poderíamos entender à luz, até pela antiguidade das próprias ADIs, né? E o momento em que a liminar foi julgada prejudicada, é porque ela traz, e a linha de fundamentação que foi utilizada, em especial pelo meu querido amigo ministro Luiz Roberto, ela coloca no centro do debate uma questão que está sendo renascendo e que tem sido assim objeto de amplos debates, inclusive no próprio parlamento, que diz sobre a prevalência do negociado sobre o legislado. Então, é uma questão de uma complexidade, de uma sensibilidade, de uma delicadeza, que eu, que vim aqui com uma ideia de fazer um voto absolutamente, digamos assim, adstrito ao objeto específico das ADIs, me vejo na contingência de pedir vista regimental, senhora Presidente, porque, de fato, é de extrema delicadeza, em especial esse aspecto que foi trazido agora com o exemplo da classe hoteleira dando alguma vantagem. Porque a negociação coletiva, ela se debruça sobre direitos assegurados em lei, mas também sobre direitos que são concedidos ou obtidos na própria negociação sem respaldo legal. As consequências são realmente diferentes. Então, pedindo todas as vênias, eu vou entregar no prazo regimental o pedido de vista. Tenho certeza que será muito rico. Por favor. Estimo adiantar o convencimento sobre a matéria. E adiantar o convencimento sobre a matéria, não só considerado a data do ajuizamento dessas ADIs, como também o fato
de o tema está sendo discutido, está sendo enfocado e, a meu ver, com alguma distorção, impondo-se, portanto, o pronunciamento supremo quanto ao alcance da Constituição Federal. A Constituição Federal realmente prevê que há de haver a homenagem ao entendimento mediante acordo coletivo ou convenção coletiva. E, relativamente a esses dois instrumentos, é íncita a vigência por período determinado. A mais, direitos mínimos já estão assegurados na Constituição Federal e também na legislação trabalhista. Direitos, além dos mínimos, são previstos no contrato individual do trabalho. Então, a premissa que estabeleço é que o mandamento constitucional, direcionado ao respeito aos acordos e convenções coletivas, não alcança em si a ultraatividade. A vigência, não havendo entendimento na database, a vigência das cláusulas pretéritas já vencidas até que venha a ser celebrado novamente um acordo ou uma convenção coletiva. O que houve, sob a minha ótica, em 1992, houve uma opção normativa pelo legislador, prevendo a ultraatividade até a vinda à baila de um novo instrumento. Mas essa opção normativa foi suplantada pela revogação, tendo em conta o plano real, tendo em conta a necessidade de se adotar medidas que não colocassem a ruir o plano real. Ora, se assim o é, se não se tem na Constituição Federal sinalizada a vigência após as balizas temporais do instrumento, e não se tem esse direito assegurado na Constituição Federal, nós estamos diante de um caso em que houve a manifestação dos representantes do povo válida e a manifestação também válida dos representantes dos estados. Por isso, acompanho Vossa Excelência, assentando, portanto, e receio que nessa outra atividade, daqui a pouco, a categoria patronal não cumprimentará sequer os integrantes da categoria profissional com medo de se obrigar, né? Eu acompanho Vossa Excelência para julgar improcedentes os pedidos formulados, forte na premissa de que há ultraatividade até a vinda de um novo instrumento, e se não houver um entendimento da mesa de negociações do dissídio coletivo de natureza econômica, a ultraatividade não está assegurada na Constituição Federal. Pois é. Então... Vou aguardar, ministra. Eu proclamo, então, o resultado provisório. Após o voto da ministra relatora, que julgava improcedentes as ações, no que foi acompanhada pelos ministros Roberto Barroso, Teori Zavascki e Marco Aurélio, e do voto divergente do ministro Edson Fachin, que as julgava procedente, pediu vista regimental à ministra Rosa Weber. Aguardo os demais. Não sei se o ministro Gilmar Mendes estaria, talvez, na sala ao lado, para que a gente pudesse dar continuidade. Bem, como nós tínhamos ficado de ouvir o voto do ministro Gilmar e do ministro Luiz Fux e fazer a tomada de votos, para depois... Eu ia começar pelo do ministro Fux, mas neste caso... Então, apregou para continuidade de julgamento
a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 25, e a ação civil originário 1044, procedente do Mato Grosso, ouvindo primeiro, conforme foi acertado ontem, o voto do ministro Gilmar Mendes na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 25, e, na sequência, então, eu chamarei para o voto ação civil 1044. Ministro, tem-se nas anotações que, após o voto, após a leitura do relatório e ouvidas as sustentações orais dos advogados do Pará, da União e do Amicus Curiae Rio Grande do Sul, suspendeu-se a sessão. Ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência tem a palavra para a leitura do relatório na ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 25. No voto já. O voto, exatamente, a leitura do voto. Voto. Não, é o voto... Não, é o voto, é o voto. Na ação direta por omissão. Ele leu o relatório e ouvimos as sustentações orais. Agora é o voto. Tá. Presidente, a questão constitucional trazida à baila, como nós nos recordamos neste julgamento, diz respeito à omissão legislativa por parte do Congresso Nacional em relação à edição de lei complementar prevista no artigo 91 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a DCT. Dividi meu voto, presidente, em 4 partes para facilitar a compreensão da matéria: legitimidade ativa e pertinência temática, federalismo fiscal e partilha de recursos, desoneração das exportações e a emenda constitucional 42, omissão inconstitucional e a técnica de decisão. A apresentação direta foi proposta pelo governador do Estado do Pará em face da alegada omissão inconstitucional que estaria consubstanciada no descumprimento do artigo 91 do ADCT. A legitimidade do requerente encontra fundamento na previsão do artigo 103.5 da Constituição Federal. Também entendo plenamente atendido o requisito de pertinência temática na espécie, haja vista a inegável repercussão da norma faltante no erário paraense e, claro, também, eventualmente, de outros estados da Federação. Como é disso, a jurisprudência deste tribunal afirma a necessidade de pertinência entre o objeto da ação de inconstitucionalidade e a defesa do interesse em causa, especialmente no que diz respeito às ações propostas pelas unidades federadas. Portanto, entendo aqui atendidos os requisitos de legitimidade e pertinência temática e passo ao mérito, ao exame do mérito da questão. A questão constitucional examinada nesta ação relaciona-se com temas centrais do nosso federalismo, tais como a autonomia financeira e a partilha dos recursos tributários, como vimos ontem, inclusive, nas sustentações. Não há dúvida de que a partilha das receitas, especialmente de impostos, é uma questão fundamental do Pacto Federativo Brasileiro, assim como de qualquer Estado fiscal que se estruture na forma de federação. De nada adianta o zelo na partilha de competências constitucionais entre os diferentes entes federativos, se essa repartição não é acompanhada da divisão de recursos próprios e suficientes para fazer frente às diversas tarefas que lhes foram conferidas pelo Poder Constituinte. As competências constitucionais esvaziam-se sem as condições materiais para o seu exercício. Pois bem, para enfrentar o objeto desta demanda, parece-me fundamental atentar para essas questões, e especialmente para o arranjo federativo estruturado no texto de 1988 e na prática institucional levada a cabo nas décadas que se seguiram à sua promulgação. O rearranjo político promovido pela Constituição Federal foi impulsionado por 2 grandes forças. De um lado, a luta por descentralização política e garantia de autonomia aos entes subnacionais, especialmente os municípios. De outro, o desejo de ampliação do elenco de direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, especialmente os direitos sociais, e de torná-los universais para todos os brasileiros. Esses 2 elementos foram componentes preponderantes para o desenho do quadro fiscal ainda hoje vigente na Constituição Federal. A luta por autonomia política por parte dos estados e municípios iria necessariamente afetar a partilha de recursos públicos. A desejada autonomia política não poderia existir sem que estivesse aliada à autonomia financeira, e esta, no contexto de um Estado fiscal, depende fundamentalmente da divisão de competências tributárias e da partilha do produto da arrecadação tributária. Para os estados e municípios de maior potencial econômico, a autonomia poderia ser, em grande medida, assegurada por meio de suas próprias receitas tributárias, desde que a discriminação de suas competências fosse-lhes favorável. Cuidou-se, então, de ampliar
as competências estaduais, incluindo no âmbito do ICMS, fatos econômicos antes sujeitos exclusivamente à competência tributária federal. Como nós sabemos, combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Né? Daí a ampliação dessa base, né, de incidência do agora chamado ICMS. A partilha do produto da arrecadação dos impostos federais, por sua vez, foi novamente ampliada com a Constituição de 88, inclusive como forma de promover a autonomia financeira dos entes menos favorecidos economicamente. Estabeleceu-se inicialmente que 47% do produto da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza, assim como do imposto sobre produtos industrializados, seriam destinados aos estados e municípios, por meio dos respectivos fundos de participação. Esse é um modelo, como nós sabemos, é uma base de um federalismo de índole cooperativa neste âmbito. Não é? Aos Estados-membros, por meio do FPE, coube 21,5% do imposto de renda e do IPI arrecadado pela União. Aos municípios, por meio do FPM, coube 22,5% do imposto de renda e do IPI arrecadados pela União. Em 2007, por força da emenda constitucional número 55, esse percentual foi acrescido de mais 1% a ser entregue aos municípios no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano. Em 2014, o texto constitucional é alterado outra vez. A emenda constitucional número 84, 2014, acrescenta mais um ponto percentual à FPM, devendo o respectivo montante ser entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano. Seriam ainda aplicados 3% em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, por meio de instituições financeiras de caráter regional na forma da lei. Tivemos, portanto, nos últimos anos, 3 emendas constitucionais, e isto mostra a importância desse tema e a sensibilidade desse tema. Versando sobre a matéria. Refiro-me às emendas constitucionais 17, de 97, 55, de 2007 e, por último, a emenda constitucional 84, de 2014, que alteraram em 1% cada o percentual a ser partilhado por meio do FPM. Entretanto, é disse que, apesar dos esforços constitucionais no sentido de promover a descentralização de receitas na redação originária da Constituição de 88, nos anos seguintes, a União, por meio das contribuições, cuja receita não é partilhada com os demais entes, conseguiu reverter o quadro constitucional de partilha de receitas, concentrando em seu poder a maior parte dos recursos tributários arrecadados. Isso é fácil de ver em gráficos que hoje estão aí à disposição. Aqui, inclusive, dá para pensar até numa teoria dos jogos. A União se desinteressa, em parte, de, sobretudo, alterar o imposto de renda, né, uma vez que o IPI tem uma natureza extrafiscal, e passa a manejar com as contribuições sociais, e passa, portanto, a elevar a sua participação. Claro, claro que não de forma não justificada, é que ela tinha carências também de recursos, tendo em vista as suas responsabilidades. Ao que tudo indica, a própria estrutura da partilha de receitas e atribuições firmadas em 88 parece ter sido a causa de sua inversão nos anos seguintes. A crescente necessidade de recursos públicos para o custeio de direitos sociais, associada aos largos percentuais de partilha incidentes sobre os principais impostos federais, inclusive aqueles criados no uso da competência residual, representou fator de grande estímulo ao emprego de contribuições. A tabela e o gráfico a seguir, e o voto eu pedi que fosse distribuído aos senhores ministros, que a partir do Plano Real houve um incremento da participação das receitas de contribuições no total de receitas correntes da União. Participação que se estabilizou num patamar entre 50% e 55%. Por outro lado, a participação das receitas tributárias na última década permanece entre 30% e 33% do total de receitas correntes. Portanto, aqui nós temos, no ano, por exemplo, de 94, nós temos a receita de contribuições, 29,18%, e em seguida há uma elevação já para 44,98%, e nós chegamos, em 2016, estamos em 54,62% de receita de contribuições, o que dá uma distorção, como percebem, bastante significativa, de recursos que não estão sujeitos à partilha. Isso se vê também nos gráficos que se enunciam. Observe-se, então, que se de um lado o Constituinte desenhou um quadro fiscal fortemente descentralizado quanto aos impostos, de outro deixou nas mãos da União, livres de qualquer partilha de arrecadação, outra espécie tributária, as contribuições.
Aqui, inclusive, é perceptível, nós podemos até falar de um tipo de mutação constitucional, né? O desenho inicialmente era mas na prática isso evoluiu para um outro quadro, e essa mudança é radical, sem qualquer alteração no texto propriamente dito, não é? Assim, progressivamente, o governo federal viu-se induzido a lançar mão dessa espécie tributária, quer pelas facilidades do seu regime de instituição, livre da aplicação de boa parte dos princípios tributários, quer pela não obrigatoriedade de partilha das receitas geradas, ao contrário do que ocorre com os impostos. Essa tendência, no entanto, trouxe efeitos perversos. No plano econômico e fiscal, a ampliação do financiamento do setor público brasileiro por meio de contribuições pode ter sido responsável por efeitos perversos como o ganho de complexidade do sistema tributário, a centralização fiscal e a elevação da carga tributária. Faço esse breve panorama da evolução do quadro de partilha dos recursos tributários no Brasil, apenas para que possamos ampliar um pouco o espectro do problema, ora examinado, e ver a questão constitucional no contexto em que de fato se inclui. Os Estados, por sua vez, não podem lançar mão desses tributos, as contribuições, dado que esta faculdade não lhes é conferida pelo artigo 149 da Constituição, exceto aquelas destinadas ao custeio do regime próprio da Previdência de seus servidores, não é apenas aquela exceção do parágrafo 1º do artigo 149. E é uma área que, como se sabe, é hoje altamente deficitária. Nós estamos vendo aí a situação do Rio de Janeiro, agora a seguir a do Rio Grande do Sul, e os próprios governadores, em reunião recente, anunciam a necessidade de elevar a participação, né, dos segurados, contribuintes do sistema, para algo acima ou perto de 14%. Viram-se, portanto, privados do recebimento de qualquer parcela deste bolo, cada vez mais amplo de receitas de contribuições arrecadadas pela União. Daí a gravidade de temas como estes de que tratamos na apresentação, controvérsias constitucionais que afetam sensivelmente as receitas e a arrecadação dos Estados. Dito isso, passo agora ao exame propriamente dito do contexto que deu ensejo, presidente, à edição da Emenda Constitucional 42, de 2003, do esforço de desoneração de exportações que acabou dando lugar à controvérsia, e do impacto que essas medidas produziram nas finanças dos Estados que ora examinamos. Para compreender o objeto desta ação, é preciso voltar um pouco no tempo e dar conta do processo de desoneração das exportações conduzido pelo governo brasileiro nas últimas décadas, especialmente por meio da Lei Complementar 87/96 e da Emenda Constitucional 42 de 2003. A disposição indicada como parâmetro para omissão impugnada, o artigo 91 do ADCT, não constava da redação original da Constituição. Foi incluída pela Emenda Constitucional 42 de 2003, que, entre outras alterações, modificou também o artigo 155, parágrafo 2º, 10A, do texto constitucional, para excluir a incidência do ICMS nas operações de exportação. Aqui havia, inclusive, um discurso entre os estudiosos de que o Brasil acabava por exportar também tributos, não é? Ao contrário do que se fazia mundo afora. Então, que era preciso proceder à desoneração das exportações, né? No intuito, portanto, de participar mais equanimemente do mercado internacional. A redação original do artigo 155, parágrafo 2º, 10A da Constituição Federal não excluía a incidência do ICMS sobre as operações de exportação de produtos primários. Essa foi a questão que, inclusive, belamente colocou o Procurador-Geral do Pará ontem, e a repercussão sobre o seu Estado, sobre a sua economia. Determinava apenas que o imposto não haveria de se aplicar sobre operações que destinassem ao exterior produtos industrializados, né, e sobre produtos semi-elaborados definidos em lei complementar. Era este o teor do dispositivo, né? O artigo 155, e o inciso 10A, não incidirá sobre operações que destinem ao exterior produtos industrializados, excluídos os semi-elaborados definidos em lei complementar. O conceito de produto semi-elaborado foi inicialmente estabelecido pelo Convênio 66 do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, e ao depois pela Lei Complementar 65 de 91. Anos mais tarde, a edição da Lei Complementar 87/96 veio a ampliar a desoneração de ICMS em relação às exportações, a fim de alcançar também os produtos primários e semi-elaborados.
O preceito do artigo 3º, 2, de modo irrestrito, afasta a incidência do imposto sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados, semi-elaborados ou serviços. A mesma lei complementar, no artigo 32, assegura também o aproveitamento do crédito relativo ao imposto pago nas etapas anteriores, quanto aos insumos utilizados na produção das mercadorias industrializadas e semi-elaboradas destinadas ao exterior. Transcrevo os dispositivos citados, e aí eu cito o artigo 32. A partir da data da publicação desta lei complementar, e aí se diz, o imposto não incidirá sobre operações que destinam ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, bem como sobre prestações de serviços para o exterior. 2. Darão direito de crédito, que não será objeto de estorno, às mercadorias entradas no estabelecimento para integração ou consumo em processo de produção de mercadorias industrializadas, inclusive semi-elaboradas destinadas ao exterior. A Lei Complementar 87/96, por outro lado, atribuiu à União o dever de entregar mensalmente aos Estados e ao Distrito Federal recursos nos moldes previstos no anexo que a acompanha, levando-se em conta o produto de arrecadação no período de junho de 95 a junho de 96. É a redação original do artigo 31 da Lei Complementar 87/96. Até o exercício financeiro de 2002, inclusive, a União entregará mensalmente aos Estados e seus municípios, obedecidos os limites, os critérios, os prazos e as demais condições fixados no anexo desta lei complementar, com base no produto da arrecadação estadual efetivamente realizado do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação no período de julho de 95 a junho de 96, inclusive. A regra que deveria perdurar até 2002 foi prorrogada pelas leis complementares 102/2000 e 115/2002 até sua definitiva elevação ao plano constitucional por força da emenda constitucional 42 de 2003, já referida. A redação dada pela Lei Complementar 115/2002 tem o seguinte teor, eu estou transcrevendo, e a Lei Complementar 115/2002 alterou também o teor do anexo que acompanha a Lei Complementar 87/96 e pode-se dizer a própria natureza das transferências em questão. É que na redação original da Lei Complementar 87/96 e na redação dada pela 102/2000, o fundo tinha claro sentido de seguro-receita ou seguro-garantia, na medida em que o cálculo dos valores que deveriam ser transferidos pela União tinha direta relação com o montante que os Estados deixaram de arrecadar em razão da desoneração das exportações. A lógica da Lei Complementar 115 é um tanto diversa. Deixou-se de lado a correlação direta entre transferências federais e perda de arrecadação estadual, passando-se a discriminação dos montantes ao plano da discricionariedade política. Isso foi apontado, então, da tribuna como muito destaque na sustentação de ontem pelo procurador do Estado do Pará. A mudança, aliás, fica clara quando se observa o teor do anexo modificado pela Lei Complementar 115/2002. 1. A entrega de recursos, a que se refere o artigo 31 da Lei Complementar, será realizada da seguinte forma. A União entregará aos Estados e aos seus municípios, no exercício financeiro de 2003, o valor de até 3 bilhões e 900 milhões de reais, desde que respeitar a dotação consignada da Lei Orçamentária Anual da União de 2003 e eventuais créditos adicionais. Nos exercícios financeiros de 2004 a 2006, a União entregará aos Estados e aos seus municípios os montantes consignados a essa finalidade nas correspondentes leis orçamentárias anuais da União. Essa alteração de natureza e escopo dos recursos transferidos com base no artigo 31 da Lei Complementar 87/96, em suas diferentes redações, é sintetizada por Fernando Facuri Scarfe nos seguintes termos. Como visto, a Lei Candir atendia às reivindicações do setor produtivo exportador, pois acabava com a incidência tributária sobre as exportações, objeto de normas criadas pelos secretários de Fazenda no âmbito do CONFAS, e permitia os créditos de ICMS decorrentes desta operação exportadora fossem mantidos. Porém, os Estados usaram seu poder político para a obtenção de compensações, ainda mais porque a Lei Candir previa queda na arrecadação de ICMS e a obrigação de respeitar o crédito decorrente das operações anteriores à exportação. Duas medidas que impactariam negativamente a arrecadação estadual. Esta compensação pleiteada pelos Estados, e que passou a ser conhecida como Fundo da Lei Candir, aparece no artigo 32, no qual se constata a reafirmação das duas normas acima transcritas, a exonerativa das exportações e a que mantinha
os créditos referentes aos insumos anteriores à exportação, ao lado da aprovação de um anexo que estabelecia um repasse orçamentário de créditos da União aos Estados, calculados sobre as perdas que estes teriam com estas duas medidas. Aqui se abre um espaço para análise dos repasses da Lei Candir, suas finalidades, duração e mutações ao longo de sua existência. Para tanto, é necessário analisar as diversas alterações pelas quais esta norma passou e sua eficácia. Inicialmente, tais créditos se constituíram em uma espécie de seguro-garantia ou seguro-receita, considerado o período que se inicia na data da publicação da Lei Complementar número 87. Setembro de 96 até 2002, no qual constava que a União entregaria aos Estados e seus municípios, consoante critérios estabelecidos no referido anexo, parcela correspondente à arrecadação efetivamente realizada no período entre julho de 95 e junho de 96, inclusive. Disse ser uma espécie de seguro-garantia porque os cálculos realizados tinham por pertinência a correlação entre o que os Estados deixariam de receber de ICMS em decorrência da exportação de produtos semi-elaborados, pertinentes ao período acima mencionado, bem como os créditos de ICMS que seriam reconhecidos aos exportadores. Logo, havia correlação entre o que os Estados deixavam de arrecadar e o que a União se comprometia a lhes transferir. A Lei Complementar número 102, de 2000, manteve a lógica de vincular essas transferências intergovernamentais às perdas que os Estados tiveram com a desoneração das exportações. Estas projeções deveriam ser feitas pelo CONFAS. Caso não fossem feitas, deveria vigorar o que antes existia, corrigido monetariamente. Posteriormente, esta sistemática de cálculo foi alterada. Passou de seguro-garantia para uma espécie de livre negociação política. Isto ocorreu através da Lei Complementar 115, de 26 de dezembro de 2002, e permanece até os dias atuais. Passou a ser transferido não mais um valor apurado de conformidade com as perdas nas exportações, mas um valor aleatório estabelecido pelo jogo de forças político, consignado como crédito orçamentário. Deixou de existir a correlação entre o que havia sido desonerado das exportações e compensados aos exportadores através do reconhecimento de créditos. Essas disposições da Lei Complementar 115 de 2002 deveriam vigorar até 2006. Porém, para evitar negociações periódicas no Parlamento, este fundo orçamentário foi constitucionalizado pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003, transformando-se no artigo 91 do ADCT, até que o ICMS tenha o produto de sua arrecadação destinado predominantemente em proporção não inferior a 80% ao Estado onde ocorrer o consumo das mercadorias, bens ou serviços, ou que venha a ser editada a lei complementar em que isso seja regulado. Como não se tem o menor horizonte, dizia SCAF, para que isso ocorra, na prática essas transferências foram perenizadas na forma da Lei Complementar 115 de 2002, restando apenas ao jogo de pressão política a definição do valor anual a ser transferido. Pois bem, traçar esse pano de fundo e apontar o histórico dessa sucessão de atos normativos é importante para entender o sentido e o contexto da edição da Emenda Constitucional 42, de 2003, principal parâmetro da ação direta ora em julgamento. Não parece exagero afirmar, presidente, que a edição da emenda acabou por elevar ao plano constitucional tanto o esforço de desoneração, que já se via nos artigos 3º e 32 da Lei Complementar 87, quanto a obrigatoriedade de repassos mensais a cargo da União constante da mesma lei. Com a Emenda Constitucional 42 de 2003, alterou-se a redação da linha A do inciso 10 do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição para remover completamente as exportações brasileiras do campo de incidência do ICMS. Ficam livres do imposto quaisquer operações que destinem mercadorias para o exterior e garante-se também a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. O dispositivo passou a vigorar com a seguinte redação. Não incidirá, o inciso 10, sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. É claro que introduzir no altiplano constitucional a previsão de não incidência do ICMS em relação às operações que destinem mercadorias ao exterior tem um sentido técnico específico, que é o de criar uma imunidade constitucional. Essa não incidência constitucionalmente qualificada, como diz Souto-Maior Borges, representa, a rigor, uma imunidade, uma redução do alcance da norma de competência do artigo 155, 2 da Constituição Federal.
A respeito desse objetivo de elevar a desoneração nas exportações ao patamar constitucional, não deixa dúvida a exposição de motivos interministerial, número 84, que acompanhou a PEC 41 de 2003, apresentada pela Presidência da República, e que resultou, como é disso, na Emenda Constitucional 42. Consta do documento o seguinte... Eu transcrevo e digo o seguinte: propõe-se ainda elevar-se à sede constitucional a desoneração das exportações, assegurando-se o aproveitamento ou a manutenção dos créditos relativos aos insumos dos produtos exportados, situação que atualmente está regulada em lei complementar. As modificações, não é difícil perceber, fizeram-se em prejuízo da competência e da arrecadação tributária dos Estados-membros. A nova disposição introduzida, REX, modificada pela Emenda Constitucional 42 de 2003, ao afastar a possibilidade de cobrança do ICMS em relação às operações que destinem mercadorias para o exterior, redefiniu os limites da competência tributária estadual, reduzindo-a com evidente escopo de induzir, pela via da desoneração, as exportações brasileiras. Quero dar ênfase a esse ponto. O esforço de desoneração das exportações, em termos técnicos, ocorreu mediante alteração, leia-se redução, dos limites da competência tributária estadual. Ou seja, deu-se em prejuízo de uma fonte de receitas públicas estaduais. Originariamente, os Estados e o Distrito Federal poderiam cobrar ICMS em relação às operações que destinassem ao exterior produtos primários. Agora, não mais. Então, se de um lado é certo que a modificação prestigia e incentiva as exportações em prol de toda a federação, de outro não é menos verdade que a nova regra afeta uma fonte de recursos dos Estados e haveria de trazer consequências severas, especialmente para aqueles que se dedicam à atividade de exportação de produtos primários. Por isso, em contrapartida, para compensar a perda de arrecadação, que naturalmente haveria de decorrer da desoneração das exportações, imposta pela Emenda Constitucional 42, esta estabeleceu no artigo 91 do ato das disposições constitucionais transitórias uma fórmula de transferência constitucional obrigatória da União em favor dos Estados e do Distrito Federal. Eis a norma cujo cumprimento se alega na presente ação. Cujo descumprimento se alega na presente ação. A União entregará aos Estados e ao Distrito Federal o montante definido em lei complementar, de acordo com critérios, prazos e condições nela determinados, podendo considerar as exportações para o exterior de produtos primários e semi-elaborados, a relação entre as exportações e as importações, os créditos decorrentes de aquisições destinadas ao ativo permanente e a efetiva manutenção e aproveitamento do crédito do imposto que se refere ao artigo 155, parágrafo 2º, 10A. Do montante de recursos que cabe a cada Estado, 75% pertence ao próprio Estado e 25% aos seus municípios, distribuídos segundo os critérios a que se refere o artigo 158, parágrafo único da Constituição. E assim por diante. E parágrafo 4º, e o parágrafo 3º, enquanto não for editada a lei complementar de que trata o CAPT, em substituição ao sistema de entrega de recursos nele previsto, permanecerá vigente o sistema de entrega de recursos previsto no artigo 31 e anexo da lei complementar, número 87, com a redação dada pela Lei Complementar 115, de 26 de dezembro de 2002. Os Estados e o Distrito Federal, dizia o último parágrafo, parágrafo 4º, deverão apresentar à União, nos termos das instruções baixadas pelo Ministério da Fazenda, as informações relativas ao imposto de que trata o artigo 155.2, declaradas pelos contribuintes que realizarem operações ou prestações com destino ao exterior. O dispositivo não constava da redação original da proposta de emenda constitucional enviada ao Congresso pelo Presidente da República. A redação do artigo 3º da proposição limitava-se a prever o seguinte: o inciso 3º poderá criar fundos ou outros mecanismos necessários à consecução da transição. Durante a tramitação da proposição no Congresso Nacional, no entanto, ficou evidente a necessidade de se instituírem mecanismos de compensação para a perda de arrecadação suportada pelos Estados exportadores, à maneira do que já se havia estabelecido no artigo 31 da Lei Complementar 87, atualmente com a redação dada pela Lei Complementar 115. A propósito, consta do parecer do deputado Osmar Serralho, relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados, hoje Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, o seguinte: a segunda dissimetria, que me parece inegável, foi claramente percebida e assumida ruidosamente por todos que reivindicam a previsão constitucional de fundo de compensação aos Estados exportadores, medida simétrica à constitucionalização da exoneração total das exportações, o que se afigura procedente, a meu ver, se não de um ponto de vista puramente teórico,
pelo menos do ponto de vista da nossa prática constitucional positiva, e, nesse sentido, veio, isto posto, atendendo às reivindicações mais numerosas, parece conveniente sugerir à comissão especial a incorporação, na altura do artigo 159.1e, de previsão de fundo compensatório aos estados exportadores, nos moldes do que consta hoje das leis complementares mencionadas para sanear possível assimetria no texto constitucional. A inclusão da norma do artigo 91 do ADCT veio, portanto, claramente no sentido de oferecer uma medida compensatória em face das perdas experimentadas de maneira especialmente gravosa pelos estados exportadores em prol de um objetivo nacional, o favorecimento das exportações. De um lado, há razões para crer que a desoneração veio a bem do desenvolvimento nacional e pôs em prática o princípio que coíbe a chamada exportação de impostos. De outro, não tenho dúvidas em afirmar que a supressão de competência tributária pode afetar, em certa medida, a autonomia financeira dos entes subnacionais, notadamente aqueles em cujo território se desenvolve com mais ênfase a atividade de exportação de produtos primários e semi-elaborados. Por isso, o mecanismo de transferência de recursos, em tese, poderia representar um importante instrumento de federalismo cooperativo, de sorte a atenuar os impactos financeiros decorrentes da desoneração promovida pela Emenda Constitucional 42 de 2003 nas contas estaduais. O fato é que a necessária lei complementar prevista no caput do artigo 91 nunca foi editada. E até hoje segue sendo aplicada a regra que deveria ser temporária, prevista no parágrafo 3º do artigo 91. Ou seja, permanece vigente o sistema de entrega de recursos, previsto no artigo 31 e anexo da Lei Complementar número 87, de 13 de setembro de 96, com a redação dada pela Lei Complementar 115, de 26 de dezembro de 2002. Posta a questão nesses termos, penso que está bem claro, presidente, o contexto da alteração constitucional promovida pela Emenda Constitucional 42 de 2003 e a finalidade da regra prevista no artigo 91 do ADCT. Resta, então, definir se, considerado esse contexto, a falta de lei complementar prevista nessa norma configura omissão constitucional a ser tutelada pela via da ação direta. Eu passo agora ao tema do problema da omissão inconstitucional e entendo, inclusive, que nós já discutimos as questões relativas à inércia deliberante, que foi objeto de discussão ontem suscitada pela digna advogada geral da União, e digo que nós também já superamos esse entendimento e hoje entendemos que cabe, sim, ADO, ainda que haja norma em tramitação, proposta em tramitação, se não houver deliberação, porque não basta a iniciativa de projetos, é preciso que haja deliberação. Portanto, eu estou dizendo que a questão constitucional, vê-se, não é muito diferente da que se apresenta neste julgamento. Eu estava recordando o julgamento que tivemos a propósito do tema do FPE e também na questão dos municípios, da criação de municípios. Aqui também existe um dever constitucional de legislar, previsto no artigo 91 do ADCT, e uma omissão legislativa que já perdura por mais de 10 anos e traz consequências econômicas relevantes, de forma, aliás, particularmente significativa em relação a certos estados da federação, como parece ser o caso do estado do Pará. O governador é o proponente da ação. Afirma o estado requerente que esses prejuízos chegariam a 15 bilhões de 96 a 2012. Diz na petição. Se o Pará pudesse ter exigido ICMS sobre produtos exportados entre os anos de 96 e 2012, teria arrecadado um total de 20 bilhões de reais. A compensação paga pela União foi de apenas 5,5 bilhões, no período acarretando um real prejuízo de 15 bilhões aos cofres públicos paraenses. O impacto não ficaria circunscrito ao estado requerente. Minas Gerais, por exemplo, na mesma linha, alega ter perdas no mesmo período da ordem de 46 bilhões. Enfim, sejam ou não esses valores exatos, o fato é que a omissão constitucional existe e já perdura por mais de uma década. Neste caso, como naquele, não se há de afastar a mora legislativa simplesmente porque tramitam no Congresso projetos de lei complementar relativos à matéria em debate. A omissão há estado de inconstitucionalidade por omissão. O segundo argumento, como já adiantei, pretende afastar a omissão em face da aplicação das regras temporárias previstas nos parágrafos 2º e 3º do artigo 91 do ADCT. Neste ponto, mutatis mutandis, o caso em tela guarda certa semelhança com a questão
constitucional julgada na DIN 875 da minha relatoria, a questão do FPE também aqui já referido. Naquele julgamento, discutia-se a constitucionalidade dos critérios de partilha do Fundo de Participação dos Estados, fixados pela Lei Complementar 62, ao argumento de que os coeficientes estabelecidos para vigorar de forma provisória não mais refletiam a realidade socioeconômica atual, tampouco estavam de acordo com o objetivo constitucional do fundo previsto no artigo 161(2) da Constituição Federal. A decisão está assim emendada. Omissão inconstitucional de caráter parcial, descumprimento do mandamento constitucional constante do artigo 161(2) da Constituição, segundo o qual lei complementar deve estabelecer os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados com a finalidade de promover o equilíbrio socioeconômico entre os entes federativos. Ações julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade sem a pronúncia da nulidade do artigo 2º, 1 e 2, parágrafos 1º, 2º, 3º e do anexo único da Lei Complementar 62 de 89, assegurada a sua aplicação até 31 de dezembro de 2012. Aqui, como no julgamento da DIN 875, embora falte a lei complementar exigida pela Constituição, a legislação em vigor traz critérios provisórios para os repassos. Naquele caso, os critérios ou coeficientes eram os previstos no anexo único da Lei Complementar 61, que deveria vigorar até 91, mas permaneceram intocados até 2013. No caso, ora em julgamento, como já vimos, os critérios estão no artigo 31 e anexo da Lei Complementar 87, de 96, com a redação dada pela Lei Complementar 115, de 26 de dezembro de 2002. Ora, o fato de a emenda ter disposto critérios provisórios para o repasse não configura razão suficiente para afastar a omissão inconstitucional em questão. Ao contrário, o sentido de provisoriedade estampado no teor do parágrafo 2º do artigo 91 só confirma a omissão do Congresso na matéria. Não tem o condão de convalidá-la. Desse modo, penso que está, sim, configurado o estado de inconstitucionalidade, por omissão, em razão da mora legislativa, consubstanciada na falta de lei complementar a que se refere o artigo 91 do ADCT. Agora, presidente, então eu passo a questão que estendo um pouco para discutir o tema da técnica de decisão e repasso todos os debates que temos tido sobre o tema no tribunal e rememoro decisões que tomamos aqui nas ações diretas 4357, 4425, na DPF 347, e digo o seguinte: tenho que é necessário adotar solução semelhante. Na hipótese de transcorrer em Albes o mencionado prazo, que imagino que deva ser estabelecido para que o Congresso delibere sobre o tema, proponho a este plenário que atribua ao Tribunal de Contas da União, enquanto não sobrevier a referida lei complementar, a competência para definir anualmente o montante a ser transferido na forma do artigo 91 do ADCT, considerando os critérios ali dispostos: as exportações para o exterior de produtos primários e semi-elaborados, a relação entre as exportações e as importações, os créditos decorrentes de aquisições destinadas ao ativo permanente e a efetiva manutenção e aproveitamento do crédito de imposto a que se refere o artigo 155, parágrafo 2º, 10A. Os critérios são exatamente os previstos no caput do artigo 91 do ADCT e, evidentemente, aqui não inovam. Já quanto à repartição entre os diferentes entes federados, estados, Distrito Federal e inclusive os municípios, no que se refere à parcela prevista no parágrafo 1º do artigo 91 do ADCT, propõe que seja feita nas condições estabelecidas em entendimentos firmados no âmbito do CONFAS, de modo que a distribuição de recursos considere o ICMS desonerado nas exportações para o exterior de produtos primários e semi-elaborados e os créditos de ICMS decorrentes de aquisições destinadas ao ativo permanente. Nesta proposta de repartição também não inovo. Tais entendimentos já vêm sendo feitos no âmbito do Conselho do CONFAS, ex-vido protocolo ICMS 69, de 4 de julho de 2008, cuja cláusula primeira aqui transcrevo: acordo dos Estados em adotar, nos termos deste protocolo, os critérios, os prazos e as condições para a partilha dos recursos de que trata o artigo 91 do ato das disposições constitucionais transitórias e das demais dotações previstas no Orçamento Geral da União para compensação ou fomento às exportações, exclusiva a entrega de recursos prevista no artigo 159, 2 da Constituição Federal. Além disso, tais entendimentos
materializados em memorando do CONFAS, têm sido utilizados para a definição dos critérios de distribuição do auxílio financeiro com o objetivo de fomentar as exportações do país, objeto das medidas provisórias números 749/2016, 720/2016, 629/2016, 585/2012, 546/2011, 501/2010, 469/2009, 368/2007 e 355/2007. Transcreva a propósito, exceto da exposição de motivos da medida provisória 749 de 2016. A distribuição dos montantes será realizada utilizando os coeficientes individuais de participação de cada unidade federada definidos pelo CONFAS, conforme entendimentos havidos entre os governos estaduais. Os coeficientes para 2016 encontram-se no memorando 1056/2016, CONFAS, de 15 de agosto de 2016, repassado à Secretaria do Tesouro Nacional pelo secretário executivo do CONFAS, cuja cópia encontra-se anexada a esta exposição de motivos. O montante será entregue na forma fixada pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, sendo pago em parcela única a ser paga até o mês de dezembro de 2016, até o último dia útil do mês. Quanto ao TCU, penso que este é o órgão mais adequado para cumprir temporariamente esta incumbência, na hipótese de permanecer o Congresso Nacional em estado de omissão após o prazo aqui designado. De fato, a mencionada atribuição não é de todo estranha ao órgão. O artigo 161, parágrafo único da Constituição Federal, confere ao Tribunal de Contas da União o papel de efetuar o cálculo das cotas referentes aos fundos de participação dos estados e municípios. Na mesma linha, a Lei 8443, de 16 de junho de 92, Lei Orgânica do Tribunal de Contas, prevê, entre as competências do TCU, a de efetuar, observada a legislação pertinente, o cálculo das cotas referentes aos fundos de participação, a que alude o parágrafo único do artigo 161 da Constituição Federal, fiscalizando a entrega dos respectivos recursos. É certo que, no caso em tela, não se cuida de fundo de participação, como mencionado dos dispositivos, nem a tarefa da Corte de Contas limitar-se-á ao cálculo do valor das cotas a que farão jus os Estados-membros beneficiados. Entretanto, penso que a aplicação analógica é cabível como solução mais plausível. Da mesma forma, também é este o órgão eleito pelo legislador para o cálculo da participação de cada Estado ou do Distrito Federal na repartição da receita tributária a que se refere o artigo 159(2) da Constituição Federal, o IPI exportação. Por todas essas razões, presidente, vejo que é este o órgão mais habilitado, do ponto de vista técnico e institucional, a cumprir o encargo que ora se define. Caberá, sim, aos Estados e ao Distrito Federal proceder na forma do parágrafo 4º do artigo 91 do ADCT, de modo a apresentar à União, nos termos das instruções baixadas pelo Ministério da Fazenda, as informações relativas ao imposto de que trata o artigo 155(2), declaradas pelos contribuintes que realizarem operações ou prestações com destino ao exterior, a fim de subsidiar o TCU na fixação do montante a ser transferido, bem como das cotas a que farão jus os diferentes entes federados. Advindo a lei complementar, naturalmente cessa a competência da Corte de Contas para o caso, uma vez que conferida de forma precária e excepcional. Portanto, presidente, eu estou votando, julgando procedente a apresentação direta de inconstitucionalidade para reconhecer a mora do Congresso Nacional quanto à edição da lei complementar prevista no artigo 91 do ADCT, fixando o prazo de 12 meses para que seja sanada a omissão. Na hipótese de transcorrer em habeas o mencionado prazo, caberá ao Tribunal de Contas da União a fixar o valor do montante total a ser transferido aos Estados-membros e ao Distrito Federal, considerando os critérios dispostos no artigo 91 do ADCT para a fixação do montante a ser transferido anualmente, a saber, as exportações para o exterior de produtos primários e semi-elaborados, a relação entre as exportações e as importações, os créditos decorrentes de aquisições destinadas ao ativo permanente e a efetiva manutenção e aproveitamento de crédito do imposto, a que se refere o artigo 155, parágrafo 2º, 10A do texto constitucional. Calcular o valor das cotas a que cada um deles fará jus, considerando os entendimentos entre os Estados-membros e o Distrito Federal realizados no âmbito do CONFAS. Estou propondo que se comunique ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério da Fazenda, para fins do disposto no parágrafo 4º do artigo 91 do ADCT e ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para a adoção dos procedimentos orçamentários necessários para o cumprimento da presente decisão, notadamente no que se refere à oportuna inclusão dos montantes definidos pelo TCU na proposta orçamentária da União.
Presidente, eu entendo que a decisão do tribunal sobre este assunto é extremamente importante e também relevante neste momento, uma vez que, como sabemos, há um novo esforço de redesenho do Pacto Federativo. E o que nós estamos fazendo, imagino, é apenas reconhecer que, neste caso, não se trata de nenhum favor lege, se trata apenas de reconhecer um direito que a própria Constituição assegurou aos Estados-membros, tendo em vista uma política que se desenhou de desoneração das exportações, fazendo, portanto, uma não incidência, uma imunidade em relação ao ICMS nesse âmbito. Essa é a minha proposta. Eu sei que o ministro Fux também tem processo a proposta da ação. Na sequência. Bem, o ministro relator vota pela procedência da ação com as providências que adota, considerando o horário 15h55, eu sugeriria que nós interrompêssemos, antecipássemos em 5 minutos o intervalo, voltaremos às 16h25, colheríamos os votos nessa ação e, na sequência, passaríamos ao voto do ministro relator da ação civil e colheríamos os votos. Estão de acordo? Fica suspenso, portanto, os 30 minutos a plenária.